A noite uivava ao redor de nós quando ele se aproximou. A fogueira crepitava abaixo, mas não era o fogo que aquecia minha pele. Era ele, o homem que eu havia contratado como mercenário, o estranho a quem eu havia entregado as últimas joias do meu sangue traidor. Agora estava tão perto que eu podia sentir o calor emanando de seu corpo como uma fornalha viva. Você tem certeza? A voz dele era grave, um barítono que vibrava em meus ossos, que fazia algo primitivo despertar no fundo do meu ventre. Depois disso não há volta, Helena. Eu deveria ter corrido. Eu deveria ter gritado. Minha mente racional berrava que aquilo era loucura, que eu estava prestes a entregar minha alma a um desconhecido. Mas quando seus olhos cinzentos encontraram os meus, algo antigo sussurrou dentro de mim, algo que reconhecia aquele homem antes mesmo de conhecê-lo, algo que ansiava por aquele monstro. Os olhos dele mudaram. O cinza tempestuoso deu lugar ao dourado, um brilho lupino que deveria me aterrorizar. E por um instante, eu vi a besta adormecida sob a pele do homem. Vi o lobo gigantesco que ele escondia. Vi o rei que todos temiam. Minha alma conhece a sua, sussurrei, sem entender de onde vinham aquelas palavras. Ele rosnou baixo. Um som que vibrou no ar entre nós, que fez meu coração disparar, não de medo, mas de algo muito mais perigoso. Desejo, pertencimento, destino. E então seus lábios tocaram meu pescoço, e seus dentes afundaram na minha pele, e o mundo explodiu em cores que eu nunca havia visto antes. Eu soube com uma certeza que transcendia toda a lógica, que minha vida nunca mais seria a mesma, que eu havia sido encontrada, que eu era dele. Se você quer saber como eu cheguei até aquele momento, como uma lady fugitiva, traída pelo próprio pai e pelo homem que amava, acabou nos braços do Rei Alfa das Sombras, deixe seu like e inscreva-se no canal. Me conta nos comentários, de onde você está me ouvindo agora? Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Tudo começou 3 dias antes, quando eu era apenas uma moeda de troca nas mãos do meu próprio pai. Eu sempre soube que meu pai não me amava. Não da forma como os pais deveriam amar suas filhas, pelo menos. Para Lord Leonel de Valamor, eu era uma extensão de suas propriedades. Uma égua de boa linhagem a ser vendida pelo preço certo. Uma moeda de carne e osso para pagar suas dívidas de jogo e suas ambições podres. Mas naquela noite, enquanto a chuva castigava as janelas da biblioteca e eu observava escondida atrás da porta entreaberta, entendi que mesmo minhas expectativas mais sombrias haviam sido generosas demais. Meu pai não apenas me via como mercadoria, ele estava me leiloando. A biblioteca do solar de Valamor sempre cheirava a couro velho e tabaco. Era o único cômodo da casa onde eu me sentia quase segura, onde passara horas da minha infância perdida entre mapas e histórias de terras distantes. Mas naquela noite, o ar estava contaminado por outro odor. Um perfume pesado de rosas que se infiltrava pelas frestas da porta e me causava náuseas imediatas. O perfume de Duque Cassian de Thornwood. Eu havia chegado ali por acidente, ou talvez por instinto. Algo em mim sabia que precisava ouvir, que precisava entender o que estava sendo tramado nas sombras da minha própria casa. Meus pés descalços não faziam ruído no tapete persa, enquanto eu me aproximava, o coração batendo contra as costelas como um pássaro tentando escapar de uma gaiola. 50.000 moedas de ouro. A voz de Cassian cortou o silêncio. Era uma voz cultivada, suave como veludo, mas havia algo rastejante por baixo dela. Algo que fazia minha pele se arrepiar mesmo através da madeira que nos separava. E o perdão total de suas dívidas com a coroa. É uma oferta mais do que generosa, Leonel. Através da fresta, eu podia vê-los. Meu pai estava sentado em sua poltrona favorita, o rosto envelhecido e marcado por anos de excessos, os olhos calculando números como um mercador de gado. Cassian estava de pé junto à lareira, as chamas projetando sombras dançantes em seu rosto. Ele era bonito. Isso era o pior de tudo. O Duque Cassian de Thornwood tinha o tipo de beleza que os poetas cantavam, que as donzelas suspiravam em seus bordados. Cabelos louros como trigo maduro, maxilar esculpido, olhos de um azul tão claro que pareciam feitos de gelo. Mas eu havia aprendido a desconfiar da beleza. Havia algo errado naqueles olhos.
Algo vazio e faminto que me fazia pensar em lobos vestindo pele de ovelha. Não, isso era injusto com os lobos. A menina é virgem? Cassian perguntou, do mesmo tom casual que usaria para perguntar sobre a idade de um cavalo. Minhas unhas se cravaram nas palmas das mãos com tanta força que senti a pele ceder. Virgem. Como se meu corpo fosse um selo de cera a ser verificado antes da compra. Pura como a neve. Meu pai respondeu, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Helena foi criada com todo o recato. Ela será uma esposa exemplar. Esposa. Cassian saboreou a palavra como se fosse vinho. Não é bem o termo que eu usaria, Leonel. Sua filha será minha. Isso é tudo o que importa. Minha mente trabalhava febrilmente enquanto eu processava cada palavra. 50.000 moedas de ouro. O perdão das dívidas. Meu pai estava afundado em um buraco muito mais profundo do que eu imaginava. E eu era o preço da sua salvação. Observei a biblioteca com olhos novos. A janela atrás da escrivaninha de mogno dava para o jardim lateral. 3 metros de queda até os arbustos de hortênsias. Doloroso, mas não fatal. A porta dos fundos que levava às cozinhas estava a 20 passos dali. Os criados dormiam no andar superior após a meia-noite. Os estábulos ficavam a 100 metros da casa principal. Rotas de fuga. Minha mente sempre catalogava rotas de fuga. Quando pretende realizar a cerimônia? Meu pai perguntou, já contando as moedas em sua imaginação. Em 3 dias. Cassian caminhou até a mesa onde repousava uma garrafa de conhaque e serviu-se sem pedir permissão. Meus homens já estão preparando Thornwood para receber sua noiva. 3 dias. O ar escapou dos meus pulmões como se alguém tivesse me golpeado. 3 dias até eu me tornar propriedade daquele homem. 3 dias até minha vida como eu conhecia terminar. Há um pequeno problema, meu pai disse, e pela primeira vez sua voz carregou uma nota de hesitação. Helena tem um pretendente, um jovem cavaleiro chamado Gael. Nada sério, naturalmente, mas ela pode resistir. Gael. O nome atravessou meu peito como uma flecha. Meu Gael. O cavaleiro de cabelos dourados e sorriso gentil que me cortejava em segredo há 6 meses. O homem que sussurrava promessas de amor eterno sob as estrelas do jardim. O único raio de luz na escuridão sufocante da minha existência. Cassian Hill. Foi um som baixo e gelado que me fez estremecer. Resistir? Ele girou a taça entre os dedos longos. Leonel, eu não me importo se ela resistir. Na verdade, prefiro assim. A caça é sempre mais satisfatória quando a presa tenta correr. Meu estômago revirou. Eu conhecia homens como Cassian. Homens que viam crueldade como diversão, que se alimentavam do medo alheio como vampiros se alimentavam de sangue. Homens que quebravam coisas belas pelo simples prazer de destruir. Gostaria de vê-la, Cassian disse de repente, colocando a taça sobre a mesa. Agora. Recuei um passo, o pânico gelando minhas veias. Eu não podia ser encontrada ali. Não podia deixar que soubessem que eu havia ouvido cada palavra, que eu já estava planejando minha fuga. Mas antes que eu pudesse me mover, a porta se abriu completamente. Meu pai estava ali, o rosto vermelho de constrangimento e fúria. E atrás dele, Cassian me observava com aqueles olhos de gelo, um sorriso lento se espalhando por seus lábios perfeitos. Lady Helena. Ele ronronou. Que coincidência encantadora. Não era coincidência. Eu vi pelo brilho em seus olhos. Ele sabia que eu estava ali o tempo todo. Ele havia me deixado ouvir de propósito. Vossa Graça. Minha voz saiu firme, apesar do terror que corria em minhas veias. Anos de treinamento em etiqueta serviam para alguma coisa, afinal. Perdoe-me. Eu estava apenas procurando um livro. Às 11 da noite? Descalça? Cassian se aproximou, cada passo calculado, predatório. Você é uma mentirosa terrível, minha querida. Mas não se preocupe. Eu aprecio um pouco de fogo em minhas posses. Ele estava perto demais agora. O perfume de rosas me sufocava, tão doce que era nauseante. E então sua mão se ergueu, os dedos gelados tocando uma mecha do meu cabelo negro. Eu não me movi. Não recuei. Recuar seria mostrar medo. E algo me dizia que Cassian se alimentava de medo, como outros homens se alimentavam de pão. Cabelos como a noite, ele murmurou, enrolando a mecha entre os dedos com uma lentidão obscena. Pele como mármore.
olhos como a floresta profunda. Você será uma adição magnífica à minha coleção, Lady Helena. Coleção. Não esposa. Coleção. Eu sou uma pessoa, eu disse, cada palavra cortante como vidro. Não um objeto para sua vitrine. O sorriso de Cassian se alargou, e por um instante seus olhos brilharam com algo que parecia quase admiração. Você tem garras, pequena gata. Ele soltou meu cabelo, mas não recuou. Isso vai tornar tudo muito mais interessante. Em 3 dias você será minha, Lady Helena. E então teremos todo o tempo do mundo para eu ensiná-la sobre seu novo lugar. Ele se virou para meu pai, descartando-me como se eu já não existisse. O acordo está fechado, Leonel. Meus homens virão buscá-la na manhã do 3º dia. Certifique-se de que ela esteja apresentável. E então ele partiu, levando consigo aquele perfume enjoativo de rosas e deixando para trás apenas o eco de uma ameaça. Meu pai não me olhou. Não se desculpou. Apenas murmurou algo sobre o melhor para a família antes de desaparecer escada acima. E eu fiquei ali, sozinha na biblioteca que já não me oferecia nenhum conforto. 3 dias. Eu tinha apenas 3 dias. Mas eu tinha Gael. Corri para meu quarto com o coração trovejando. A chuva continuava a castigar as janelas enquanto eu acendia uma única vela e me sentava à escrivaninha. Minhas mãos tremiam quando peguei a pena e o pergaminho, mas minha mente estava cristalina. Gael, meu amor, meu pai me vendeu ao Duque Cassian. A cerimônia será em 3 dias. Eu prefiro morrer a pertencer àquele monstro. Por favor, me ajude a fugir. Encontre-me na estalagem do Cervo Vermelho ao anoitecer do 2º dia. Traga cavalos e provisões. Eu levarei as joias da minha mãe para nos sustentar até cruzarmos a fronteira. Você é minha única esperança. Sua Helena. Li as palavras 1, 2, 3 vezes. Cada letra carregava o peso da minha vida inteira. Eu estava apostando tudo em Gael, minha liberdade, meu futuro, minha alma. Dobrei o pergaminho com cuidado e o selei com cera, sem usar o brasão da família. Amanhã, eu o entregaria à velha Marta, a lavadeira que era a única criada em quem eu confiava. Ela faria o bilhete chegar às mãos de Gael sem levantar suspeitas. Pela primeira vez naquela noite, permiti-me sentir algo além de medo, esperança. Gael me amava. Gael havia prometido que me protegeria. Gael era meu cavaleiro de armadura brilhante, o herói das histórias que eu lia desde criança. Deitei-me na cama ainda vestida, incapaz de fechar os olhos. A chuva batia contra a janela como dedos impacientes, e em algum lugar da floresta, além dos muros do solar, uma criatura uivou para a lua escondida pelas nuvens. Eu não sabia, naquele momento, que não eram monstros que eu deveria temer. Eram os homens com rostos de anjo e corações de serpente. Eram aqueles em quem eu mais confiava. O 2º dia amanheceu cinzento, como se o próprio céu soubesse que algo terrível estava por vir. Passei as horas da manhã representando o papel da filha obediente. Tomei o de jejum em silêncio enquanto meu pai falava sobre os preparativos do casamento como se estivesse discutindo o tempo. Deixei que as criadas medissem meu corpo para o vestido de noiva que eu jamais usaria. Sorri com os lábios quando Cassian enviou um colar de rubis como presente, embora minhas mãos tremessem de nojo ao tocar as pedras vermelhas como sangue coagulado. Por dentro, eu contava cada segundo. Marta havia entregado meu bilhete a Gael naquela manhã. Eu a vi retornar pelo jardim dos fundos, e nossos olhos se cruzaram por um instante breve, um aceno quase imperceptível. A mensagem havia chegado. Agora, eu só precisava esperar. O dia se arrastou como melado escorrendo de uma colher. Cada hora parecia durar uma eternidade. Eu bordava junto à janela, os dedos trabalhando automaticamente enquanto minha mente percorria cada detalhe do plano. A passagem secreta atrás da tapeçaria do corredor leste. O túnel que levava além dos muros. A floresta. A estrada. A estalagem do Cervo Vermelho. Gael. Meu coração se aquecia cada vez que eu pensava nele. Seus olhos castanhos cheios de ternura. Suas mãos gentis que nunca me tocavam sem permissão. Suas promessas sussurradas sob o luar. Eu morreria por você, Helena. Você é minha alma, meu coração, minha razão de viver. Quando formos livres, construirei uma casa para nós nas montanhas. Apenas nós dois, longe de tudo isso.
Eu acreditava nele. Com cada fibra do meu ser, eu acreditava. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e púrpura, eu estava pronta. Vesti-me com roupas simples, as mais escuras que possuía. Tranças firmes prendiam meus cabelos negros. E escondida sob minha capa, uma bolsa de veludo continha as joias da minha mãe. Pérolas, esmeraldas, um broche de diamantes que valia mais do que a maioria dos homens ganharia em uma vida inteira. Minha herança, minha liberdade, meu futuro com Gael. A passagem secreta era um segredo antigo da família Valamor. Minha mãe me mostrara quando eu tinha apenas 8 anos, fazendo-me jurar que nunca contaria a ninguém. Era nosso segredo, ela disse. Nossa rota de fuga, caso algum dia precisássemos. Ela morreu antes de poder usá-la. Mas eu não morreria, não sem lutar. O corredor leste estava deserto quando deslizei para fora do meu quarto. Meus pés descalços não faziam ruído nos tapetes. Carreguei as botas nas mãos, o coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que os guardas podiam ouvi-lo do outro lado do castelo. A tapeçaria mostrava uma cena de caça. Lobos perseguindo um cervo através de uma floresta escura. Quantas vezes eu havia passado por ela sem realmente ver. Agora, seus olhos tecidos pareciam me observar enquanto eu afastava o tecido pesado e revelava a porta de pedra por trás. O túnel me engoliu como a garganta de uma besta. A escuridão era absoluta. Eu havia trazido uma vela, mas a chama tremia tanto nas minhas mãos que as sombras dançavam como demônios nas paredes de pedra úmida. O ar era denso, carregado com o cheiro de terra molhada e algo antigo, esquecido. Teias de aranha roçavam meu rosto como dedos fantasmagóricos, e eu precisei morder o lábio para não gritar. Cada passo ecoava no silêncio. O túnel descia, descia, descia. Eu podia sentir o peso da terra acima de mim, toneladas de solo e pedra que poderiam me esmagar a qualquer momento. Minha respiração estava rápida demais, superficial demais. O pânico arranhava as bordas da minha mente como um animal tentando escapar. Gael está esperando, eu murmurei para mim mesma. Gael está esperando, só mais um pouco. Quando finalmente emergi do outro lado, a floresta me recebeu com seu abraço gelado. A chuva havia parado, mas a terra ainda estava encharcada. Meus pés afundaram na lama no instante em que comecei a caminhar, o frio subindo pelas minhas pernas como mãos gélidas. Vesti as botas com dedos trêmulos, mas elas pouco ajudavam. A umidade penetrava o couro, infiltrava-se entre meus dedos, transformava cada passo em uma batalha. A floresta à noite era um mundo diferente. As árvores se erguiam como sentinelas negras contra o céu nublado, seus galhos retorcidos formando um teto que bloqueava até a mais fraca luz das estrelas. Sons estranhos vinham de todos os lados. O crocitar de corvos invisíveis, o farfalhar de criaturas nas sombras, o uivo distante de algo que eu preferia não identificar. Monstros, eu pensei. As histórias falavam de monstros nessas florestas, mas eu continuei andando, porque os monstros lá fora não podiam ser piores do que o monstro que me esperava em casa. Meu vestido rasgou em um arbusto de espinhos. O tecido cedeu com um som que pareceu alto demais no silêncio, e eu fiquei paralisada por um longo momento, o coração na garganta, esperando que guardas surgissem das sombras. Nada veio. Apenas o vento sussurrando entre as folhas, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e decomposição. 2 horas. Talvez 3. Eu perdi a noção do tempo enquanto caminhava. Meus pés estavam dormentes de frio. Minhas mãos tremiam sem parar. E a cada passo, eu repetia o nome dele como uma oração. Gael. 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 Quando finalmente avistei as luzes da estalagem do cervo vermelho brilhando entre as árvores, quase chorei de alívio. O estabelecimento era exatamente como Gael havia descrito. Uma construção de madeira escura com um cervo vermelho entalhado na placa que rangia ao vento. Fumaça subia da chaminé, prometendo calor. Vozes e risadas escapavam pelas frestas das janelas. E cavalos. 2 cavalos amarrados no estábulo lateral. Ele estava aqui. Gael estava aqui. Aproximei-me pela lateral do prédio, mantendo-me nas sombras. Não podia simplesmente entrar pela porta da frente. Uma mulher sozinha, coberta de lama e com roupas rasgadas, atrairia a atenção demais.
Precisava encontrar Gael primeiro. Foi quando ouvi sua voz. Vinha de uma janela entreaberta no andar térreo. Eu a reconheceria em qualquer lugar. Aquele timbre suave que tantas vezes sussurrara palavras de amor em meu ouvido. Aproximei-me mais, pressionando-me contra a parede de madeira. E então, as palavras começaram a fazer sentido. 20 moedas de ouro pela esmeralda. Uma voz áspera disse. É minha oferta final. Você está louco? Era Gael. Meu Gael. Rindo. Essa esmeralda vale pelo menos 100. A idiota disse que pertenceu à mãe dela, uma lady de sangue antigo. Joias de família, você entende? Idiota. A palavra me atingiu como um tapa. E você está certo de que ela virá? Outro homem perguntou. Virá como um cãozinho obediente. Gael riu novamente, e o som que eu antes achava musical, agora me parecia o guincho de um rato. Helena é patética. Tão desesperada por amor que acreditou em cada palavra que saiu da minha boca. Você é minha alma, Helena. Meu coração, Helena. Por todos os deuses. Quase vomitei cada vez que precisei dizer aquelas besteiras. Meu corpo inteiro ficou gelado. Mais gelado do que a lama nos meus pés. Mais gelado do que o vento cortante da noite. Era como se meu sangue tivesse se transformado em gelo nas veias, congelando cada músculo, cada nervo, cada pensamento. O plano é simples, Gael continuou. E eu podia imaginá-lo recostado em uma cadeira, aquele sorriso presunçoso nos lábios que eu tantas vezes beijei. Ela chega com as joias. Eu a entretenho por algumas horas. Faço ela acreditar que vamos fugir juntos. E quando ela adormecer, eu desapareço com tudo. Quando acordar, estarei a léguas de distância, e ela estará sozinha no meio do nada, sem dinheiro e sem opções. E se ela contar para o pai? Contar o quê? Que fugiu de casa para encontrar um amante? Leonel vai arrastá-la de volta e entregá-la ao duque ainda mais rápido. E eu? Ele fez uma pausa dramática. Eu estarei rico o suficiente para nunca mais precisar cortejar filhas de lordes decadentes. Os homens riram, todos eles, como se minha destruição fosse uma piada particularmente divertida. Eu deveria ter me movido, deveria ter corrido, gritado, feito alguma coisa. Mas eu estava paralisada, as costas contra a parede áspera, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Tudo era mentira. Cada palavra, cada toque, cada promessa. Mentira, mentira, mentira. A dor era física. Eu podia senti-la no peito. Um buraco negro que se abria no lugar onde meu coração costumava estar. Era como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de mim e arrancado algo vital, algo que eu nunca poderia recuperar. Minha mão encontrou a bolsa de joias escondida sob minha capa. As joias da minha mãe. A última coisa que me restava dela. E eu quase as entreguei a um mentiroso, um ladrão, um monstro vestido de cavaleiro. Por quanto tempo fiquei ali? Não sei. O tempo perdeu o significado. O frio perdeu o significado. Tudo o que existia era aquela dor pulsante, aquela vergonha sufocante, aquela certeza devastadora de que eu era uma idiota que acreditou em contos de fadas, uma idiota que pensou que alguém poderia amá-la de verdade. Mas então, algo mudou. A dor não desapareceu, a vergonha não diminuiu, mas por baixo de tudo isso, algo novo começou a nascer, algo duro e frio e implacável. Raiva. Eu não iria voltar para meu pai. Não iria me entregar a Cassian. E não iria desmoronar ali, no frio e na lama, por causa de um homem que nunca mereceu minhas lágrimas. Limpei o rosto com as costas das mãos sujas. Endireitei os ombros. E pela primeira vez naquela noite, olhei para a floresta escura não com medo, mas com determinação. Eu precisava de ajuda. Precisava de alguém forte o suficiente para me proteger de Cassian. Alguém que não pudesse ser comprado, intimidado ou seduzido. Eu precisava de um monstro de verdade. E os monstros, diziam as histórias, viviam nas profundezas da floresta. Dei as costas à estalagem, ao som das risadas de Gael, a garota ingênua que eu costumava ser, e caminhei para a escuridão. Eu não sabia o que encontraria ali. Não sabia se sobreviveria à noite. Mas eu sabia, com uma certeza que queimava em minhas veias,
que preferia enfrentar as criaturas da floresta a voltar para a gaiola dourada que me esperava. A escuridão me engoliu. E em algum lugar entre as árvores, algo me observava. A floresta tinha olhos. Eu podia senti-los sobre mim enquanto caminhava. Não era paranoia. Não era o medo criando fantasmas na escuridão. Era algo real, palpável, um peso tangível que se arrastava pela minha pele como dedos invisíveis. Algo me seguia. Continuei andando mesmo assim. O que eu tinha a perder? Meu pai me vendeu. Meu amor me traiu. Minha vida como Lady Helena de Valamor estava acabada. Se uma criatura da floresta me devorasse naquela noite, pelo menos eu morreria livre. Pelo menos eu morreria como eu mesma. A lua finalmente havia rompido as nuvens, derramando sua luz prateada entre os galhos retorcidos. As sombras se alongavam e dançavam, transformando cada árvore em uma sentinela, cada arbusto em um predador à espreita. Meus pés estavam dormentes de frio. Meu vestido encharcado pesava como chumbo. E em algum momento durante a caminhada, eu havia parado de tremer. Isso era mau sinal, eu sabia. Quando o corpo para de tremer, significa que está desistindo de lutar contra o frio. Você está perdida, pequena humana. A voz veio de todos os lugares e de lugar nenhum. Grave, profunda, um barítono que vibrou em meus ossos e fez algo no fundo do meu ventre se contrair. Não era uma pergunta, era uma constatação. Parei de andar. Meus olhos vasculharam as sombras, o coração subitamente desperto, batendo contra as costelas com força renovada. Quem está aí? Silêncio. Apenas o vento sussurrando entre as folhas e o som distante de um corvo. E então ele apareceu. Não saiu das sombras. As sombras simplesmente se separaram ao redor dele, como se ele fosse feito da própria escuridão. Um homem. Alto. Mais alto do que qualquer homem que eu já havia visto. Ombros largos sob um casaco de couro negro. Cabelos escuros, quase negros, cortados curtos de forma militar. Uma cicatriz discreta cortando sua sobrancelha esquerda. E olhos. Olhos cinzentos como tempestade, como aço frio, como o céu antes de uma tormenta. Olhos que me prenderam no lugar com uma intensidade que roubou o ar dos meus pulmões. Ele era letal. Eu soube disso instantaneamente. Da mesma forma que uma presa sabe quando está diante de um predador. Havia algo na forma como ele se movia, cada músculo controlado, cada passo calculado. Algo na postura relaxada que não era relaxamento, mas sim a confiança absoluta de uma criatura que sabia que era a coisa mais perigosa naquela floresta. Você não respondeu minha pergunta, ele disse, parando a poucos metros de mim. Está perdida? Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Talvez fosse o frio anestesiando meu medo. Talvez fosse o fato de que eu já não tinha nada a perder. Estou exatamente onde pretendo estar. Uma sobrancelha se ergueu. A cicatriz distorceu levemente com o movimento. No meio da floresta das sombras, sozinha, no meio da noite, ele inclinou a cabeça, estudando-me com uma intensidade perturbadora. Você é corajosa ou estúpida, pequena humana? Talvez os dois, respondi. E você? É um bandido? Um assassino? Ou algo pior? Ele riu. Foi um som baixo e rouco que vibrou no ar entre nós, que fez minha pele se arrepiar de uma forma que não tinha nada a ver com o frio. Algo pior, ele admitiu sem hesitação. Definitivamente algo pior. Engoli em seco. Minha mente racional gritava para eu correr, mas meus pés pareciam presos ao solo encharcado. E havia algo mais. Algo estranho acontecendo dentro de mim. Uma sensação de familiaridade que não fazia sentido. Como se eu conhecesse aquele homem de algum lugar, de alguma vida anterior, de algum sonho esquecido. Você está fugindo, ele disse. Novamente não era uma pergunta. Posso sentir o cheiro do medo em você, e da raiva, e de... Ele parou abruptamente, os olhos se estreitando. O que é você? A pergunta me desconcertou. Como assim o que eu sou? Sou uma mulher, uma humana. Isso eu posso ver. Ele deu um passo à frente, e instintivamente eu dei um passo atrás. Mas há algo mais. Algo em você que... Ele sacudiu a cabeça, como se afastando um pensamento incômodo. Não importa. O que você quer, pequena fugitiva? Agora. Era agora ou nunca.
Enfiei a mão sob minha capa e tirei a bolsa de veludo. As joias tilintaram quando as estendi em sua direção, meus dedos tremendo de frio e adrenalina. Proteção, eu disse. Preciso de alguém forte o suficiente para me tirar do alcance de um homem muito poderoso. Estas joias valem uma fortuna. Rubis, esmeraldas, diamantes. São suas se me ajudar. Ele não olhou para as joias. Seus olhos permaneceram fixos em mim, cinzentos e impenetráveis. E de quem você está fugindo, pequena humana? Duque Cassian de Thornwood. Algo mudou em seu rosto. Algo sutil, quase imperceptível. Um lampejo de reconhecimento, talvez. Ou de algo mais sombrio. Cassian. Ele repetiu lentamente, saboreando o nome como se fosse veneno. O colecionador de belas coisas. O que ele quer com você? Serei sua esposa amanhã à noite. Ou melhor, serei sua propriedade. A amargura escapou em cada palavra. Meu pai me vendeu para pagar suas dívidas, e eu me recuso a ser o troféu de caça de um monstro. Então você fugiu de um monstro, ele disse, os lábios se curvando em algo que poderia ser um sorriso, e correu direto para outro. Isso é muito poético, não acha? Pelo menos você é honesto sobre o que é. A declaração pareceu surpreendê-lo. Por um longo momento, ele apenas me observou. Aqueles olhos tempestuosos me dissecando camada por camada, como se pudesse ver através da minha carne e ossos até a essência do que eu era. Você é interessante, ele finalmente disse. A maioria das mulheres estaria chorando, implorando, prometendo qualquer coisa. Você está aqui, encharcada de lama, tremendo de frio, negociando com uma criatura da noite como se estivesse comprando tecido no mercado. Eu não tenho tempo para lágrimas. Mantive a bolsa de joias estendida, embora meu braço começasse a doer. Aceita ou não? Ele se moveu tão rápido que eu nem vi. Em um instante estava a 3 metros de distância. No seguinte estava bem na minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor emanando de seu corpo. E que calor! Era como estar ao lado de uma fornalha viva. Depois de horas de frio cortante, meu corpo se inclinou em direção a ele instintivamente, desesperado por aquele calor. Ele cheirava a pinho e terra molhada, a vento noturno e algo mais. Algo almiscarado, selvagem, primitivo. Algo que fez minhas entranhas se contraírem de uma forma completamente inadequada para a situação. Ele pegou a bolsa de joias da minha mão sem romper o contato visual. Seus dedos roçaram os meus por um instante, e a diferença de temperatura me chocou. Eu era gelo. Ele era fogo. Você não tem nada além desse ouro? Ele perguntou baixinho. Nada mais a oferecer? Engoli em seco. Havia algo na forma como ele disse aquilo. Algo carregado de significados que eu não compreendia totalmente. Eu tenho minha vida, respondi. Use as joias e minha vida. Use os dois para me tirar do alcance de Cassian. Eu faço qualquer coisa. Trabalho como serva, como cozinheira. O que for preciso. Só preciso desaparecer. Ele respirou fundo, e eu o vi fechar os olhos por um momento. Seus maxilares se contraíram. Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Quando seus olhos se abriram novamente, algo havia mudado. O cinza havia se tornado dourado. Dourado como moedas de ouro. Dourado como o sol do entardecer. Dourado como os olhos de um lobo. Meu coração parou. O que você é? Sussurrei, ecoando sua própria pergunta de antes. Algo pior, ele repetiu. E dessa vez, sua voz era um rosnado baixo que vibrou em cada célula do meu corpo. Algo muito pior do que qualquer monstro de que você já ouviu falar, pequena humana. Eu deveria ter corrido. Cada instinto de sobrevivência em meu corpo gritava para eu correr, fugir, escapar daquela criatura cujos olhos brilhavam na escuridão como brasas vivas. Mas eu não corri, porque por baixo do medo, algo mais sussurrava. Algo antigo e primitivo que reconhecia aquele homem, aquela besta, aquela escuridão. Você vai me matar? Perguntei. Os olhos dourados me estudaram por uma eternidade. E então, lentamente ele sorriu. Era um sorriso predatório, cheio de dentes, cheio de promessas sombrias. Não, pequena humana. Matar você seria um desperdício. Ele abriu a bolsa de joias e examinou o conteúdo rapidamente, sem real interesse. Depois,
Aguardou em seu casaco e voltou a me olhar. Você correu para a escuridão, Helena. Ele disse meu nome pela primeira vez, e o som na sua voz fez algo em mim se partir e se reconstruir ao mesmo tempo. E a escuridão pegou você. Eu não lhe disse meu nome. Eu tinha certeza de que não disse meu nome. Como você, eu sei muitas coisas, ele me cortou. E você está certa. Cassian é um monstro. Um verme rastejante que há muito tempo merece ser esmagado. Ajudá-la a escapar dele será prazeroso. Ele se virou e começou a caminhar para a floresta. Venha, ordenou sem olhar para trás. Há um acampamento a 1 hora daqui. Você precisa de calor e comida antes que congele. Hesitei por apenas 1 segundo. E então, porque eu realmente não tinha nada a perder, segui a criatura de olhos dourados para dentro da escuridão. Eu havia feito um contrato com um monstro. Um contrato que, eu descobriria muito em breve, custaria muito mais do que joias. Custaria minha alma inteira. Ele caminhava como se a floresta lhe pertencesse. Não havia hesitação em seus passos. Nenhuma dúvida sobre qual direção tomar. As raízes que me faziam tropeçar, ele contornava sem olhar. Os galhos baixos que arranhavam meu rosto, ele afastava com um movimento casual da mão. A escuridão que me cegava parecia se abrir diante dele como uma cortina. Eu o seguia em silêncio, concentrando toda a minha energia em manter o ritmo. Meu corpo estava além do cansaço. Cada músculo gritava de exaustão. Cada articulação parecia cheia de areia. Mas eu me recusava a pedir para parar. Não mostraria fraqueza diante daquela criatura. Ele não me disse seu nome. Eu não perguntei. Algumas coisas eram mais seguras quando permaneciam desconhecidas. A hora de caminhada se arrastou como um século. Minha mente vagava entre a dor nos meus pés e a dor no meu peito, entre a exaustão física e a devastação emocional que eu ainda não havia processado completamente. Gael. Seu rosto continuava surgindo na minha memória. Aquele sorriso gentil que era apenas uma máscara. Aquelas palavras de amor que eram apenas ferramentas. Idiota. A palavra ecoava na minha cabeça com a voz dele. Idiota. 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 Chegamos. A voz do estranho me arrancou dos pensamentos sombrios. Olhei ao redor, piscando para ajustar meus olhos. Uma clareira se abria à nossa frente. No centro, uma fogueira crepitava abaixo, as chamas lançando sombras dançantes nas árvores ao redor. Havia uma tenda de couro escuro montada a poucos metros do fogo, e um cavalo negro como a noite amarrado a uma árvore próxima. O animal era imenso, maior do que qualquer cavalo que eu já tinha visto, com olhos inteligentes que pareciam me avaliar com a mesma intensidade de seu dono. Sente-se junto ao fogo, ele ordenou, já se movendo em direção à tenda. Vou buscar cobertores. Obedeci sem discutir. Minhas pernas simplesmente cederam quando me aproximei das chamas, e eu desabei mais do que sentei, os joelhos afundando na terra macia. O calor do fogo atingiu meu rosto como uma bênção, como as mãos gentis de uma mãe acariciando uma criança febril. Fechei os olhos e permiti que o calor me envolvesse. Por um momento, apenas um momento, eu me permiti não pensar em nada. O som de passos me alertou de sua volta. Abri os olhos para encontrá-lo de pé ao meu lado, segurando uma manta grossa de lã e um odre de água. Beba, ele disse, estendendo o odre. Você está desidratada. Aceitei sem argumentar. A água estava gelada e limpa, com um leve sabor de menta que acalmou minha garganta arranhada. Bebi até que ele gentilmente afastou o odre dos meus lábios. Devagar. Você vai passar mal. Ele colocou a manta sobre meus ombros. O tecido era surpreendentemente macio e carregava um cheiro familiar. Pinho. Terra molhada. Eu deveria ter achado estranho me enrolar no cheiro de um desconhecido, mas naquele momento era a coisa mais reconfortante do mundo. Seus pés, ele disse, ajoelhando-se à minha frente. Deixe-me ver. O quê? Não, eu estou. Você está mancando há meia hora. Seus pés estão em carne viva. Não era uma pergunta. Deixe-me ver, ou vou ser forçado a examinar contra sua vontade. Havia algo no tom dele que deixava claro que não estava blefando. Engolindo o meu orgulho, estendi as pernas. Ele removeu minhas botas com um cuidado surpreendente. Suas mãos eram grandes, calejadas,
mãos de guerreiro, mas seus movimentos eram gentis, quase reverentes. Quando o couro finalmente se soltou dos meus pés, eu não consegui conter um gemido de dor. A visão era horrível. Bolhas estouradas, pele rasgada, sangue seco misturado com lama. As horas de caminhada na floresta encharcada haviam destruído meus pés delicados de Lady. Ele não disse nada. Apenas examinou os ferimentos com aqueles olhos que agora haviam voltado ao cinza tempestuoso, o dourado lupino completamente escondido. Então se levantou, foi até a tenda e retornou com um pano limpo e um pequeno pote de cerâmica. Isto vai arder, ele alertou antes de começar a limpar os ferimentos com água morna. Ardeu. Meu Deus, como ardeu! Mordi o lábio com tanta força que senti o gosto de sangue, mas me recusei a gritar. Ele trabalhou em silêncio, metodicamente removendo a sujeira, aplicando uma pomada que cheirava a ervas amargas, enfaixando cada pé com precisão quase médica. Quando terminou, eu estava tremendo novamente. Mas dessa vez não era de frio. Por que está fazendo isso? Perguntei, minha voz rouca. Você não me conhece. Não me deve nada. Ele se sentou do outro lado da fogueira, os olhos fixos nas chamas. Você me contratou. Ele respondeu simplesmente. Enquanto o nosso acordo durar, você está sob minha proteção. Isso não explica... Fiz um gesto vago para meus pés enfaixados, para a manta ao meu redor, para a água e o calor. Isso tudo. Por um longo momento ele não respondeu. As chamas dançavam entre nós, lançando sombras que distorciam seu rosto severo. Então, tão baixo que quase não ouvi, ele disse: talvez eu esteja cansado de ver coisas belas serem quebradas. Algo em meu peito se contraiu. Não era medo. Não era desconfiança. Era algo mais perigoso. Algo que eu não podia me permitir sentir. Você não me conhece, repeti. Como sabe que sou algo belo? Seus olhos encontraram os meus através das chamas. E naquele momento eu vi algo sob a máscara de predador. Algo antigo e solitário. Algo que reconhecia a dor porque a conhecia intimamente. Eu sei reconhecer valor quando o vejo, ele disse. E você, Lady Helena de Valamor, vale muito mais do que joias e moedas de ouro. Desviei o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daquele momento. O fogo crepitava entre nós, e por um tempo foi o único som na clareira. Então, do nada, um uivo rasgou a noite. Meu corpo inteiro congelou. O uivo veio de perto, muito perto, seguido por outro. E outro, uma sinfonia de predadores se aproximando. Lobos, sussurrei, o pânico começando a subir pela minha garganta. Ele se levantou em um movimento fluido, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo algo que eu não podia perceber. Suas narinas se dilataram. E então seus lábios se curvaram em algo que definitivamente não era um sorriso. Não lobos, ele disse. Homens. Guardas de Cassian. Meu sangue gelou. Como eles me encontraram? Seu noivo tem cachorros de caça. O desprezo em sua voz era palpável. Seguiram seu rastro desde o solar. Eu tentei me levantar, mas meus pés enfaixados protestaram com agonia. Antes que eu pudesse cair, ele estava ao meu lado, uma mão firme em meu cotovelo. Fique aqui, ele ordenou. Fique perto do fogo. Não faça barulho. O que você vai... Ele já havia desaparecido nas sombras. Os segundos se arrastaram como horas. Eu permaneci imóvel junto à fogueira, o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A manta escorregou dos meus ombros, mas eu não me movi para pegá-la. Cada fibra do meu ser estava focada na escuridão além do círculo de luz. E então, os sons começaram. Um grito estrangulado, cortado abruptamente. O tinir de metal contra metal. Um rosnado que não parecia humano. Mais gritos. O som viscoso de algo molhado atingindo o chão. Depois, silêncio. Um silêncio tão absoluto que eu podia ouvir minha própria respiração, rápida e superficial. Ele emergiu das sombras como um fantasma. Havia sangue em suas mãos, em seu rosto, manchando a camisa que antes era branca. Seus olhos brilhavam dourados novamente, animalescos, selvagens. Eu deveria ter sentido medo,
Deveria ter gritado, chorado, desmaiado. Mas quando ele parou diante de mim, aquele predador coberto do sangue dos meus inimigos, eu não senti medo. Senti segurança. Está feito, ele disse, a voz rouca. Eles não vão nos seguir. Você os matou. Não era uma pergunta. Não era uma acusação. Era apenas uma constatação. Sim. Ele não se desculpou. Não justificou. Apenas ficou ali, esperando minha reação. Engoli em seco. Quantos eram? 6. 6 homens. Ele havia matado 6 homens armados em questão de minutos. O que você é? Perguntei pela segunda vez naquela noite. Ele se ajoelhou diante de mim, aqueles olhos dourados capturando a luz da fogueira. O sangue em seu rosto deveria ter sido grotesco, mas de alguma forma parecia certo. Como se ele fosse feito para a violência, moldado para a proteção. Você realmente quer saber? Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter mantido a distância, a segurança da ignorância. Mas algo me impelia para a frente. Algo que não respondia à lógica ou ao instinto de sobrevivência. Sim, sussurrei. Eu quero saber. Ele inclinou a cabeça, estudando-me com uma intensidade que me fez sentir nua, apesar de todas as minhas camadas de roupa. Sou um alfa, ele disse finalmente. Um lobo em forma de homem. Um monstro das histórias que contam para assustar crianças. E você, pequena humana, acabou de fazer um contrato com o mais perigoso de todos. As palavras deveriam ter me apavorado. Deveriam ter me feito correr gritando para a floresta. Ao invés disso, eu ri. Foi um som histérico, quebrado, nascido do cansaço e do choque, e de todas as emoções que eu havia reprimido nas últimas horas. Mas era genuíno. Um lobo, eu disse entre risos. Eu fugi de um homem que queria me colecionar e corri direto para os braços de um lobo. Ele me observou rindo. Uma expressão ilegível em seu rosto. Você é estranha, ele disse quando meu riso finalmente morreu. A maioria das pessoas enlouquece ao descobrir a verdade. Talvez eu já tenha enlouquecido. Limpei as lágrimas que haviam escapado durante a crise de riso. Ou talvez, depois de tudo que aconteceu essa noite, um homem-lobo seja a coisa menos assustadora que eu encontrei. Algo em seus olhos suavizou, quase imperceptivelmente. Mas eu vi. Você precisa descansar, ele disse levantando-se. Ainda temos um longo caminho até estarmos realmente seguros. Pode usar a tenda. Eu vou vigiar. E você, não precisa dormir? Sou um alfa. Havia um toque de humor sombrio em sua voz. Não preciso de muito sono. Ele me ajudou a levantar. Uma mão firme em meu cotovelo enquanto eu mancava em direção à tenda. Seu toque era quente através do tecido da minha manga. Tão quente que eu podia sentir o calor irradiando em minha pele gelada. Na entrada da tenda, parei. Qual é o seu nome? Perguntei sem olhar para trás. Você sabe o meu. É justo que eu saiba o seu. Uma pausa. Então, tão baixo que foi quase um sussurro. Dante. Dante. O nome se acomodou em minha mente como uma peça de quebra-cabeça encontrando seu lugar. Dante. Repeti, saboreando as sílabas. Obrigada, Dante, por me salvar. Não me agradeça ainda, Helena. Havia algo em sua voz que eu não conseguia decifrar. Você ainda não sabe o preço que terá que pagar. Entrei na tenda antes que ele pudesse ver o arrepio que percorreu minha espinha. Não era medo, era antecipação. Deitei-me sobre as peles macias que forravam o chão, o cheiro dele me envolvendo como um casulo. Lá fora, eu podia ouvir o crepitar da fogueira e o som de seus passos patrulhando a clareira. Eu havia feito um contrato com um lobo, um monstro, um alfa. E pela primeira vez desde que fugi do solar de Valamor, eu me sentia segura. O sono me reivindicou antes que eu pudesse refletir sobre o que isso significava. Acordei com o cheiro de carne assada e o som de pássaros cantando. Por um momento desorientador, não soube onde estava. O teto de couro acima de mim era desconhecido. O cheiro de pinho e fumaça era estranho. E meu corpo inteiro doía, como se eu tivesse sido atropelada por uma carruagem. Então as memórias voltaram. Meu pai, Cassian, Gael, a fuga, a floresta, Dante. Sentei-me rápido demais e minha cabeça girou. Esperei a tontura passar antes de me arrastar para fora da tenda, piscando contra a luz pálida da manhã. Ele estava sentado junto à fogueira,
girando um coelho num espeto improvisado. A luz do dia revelava detalhes que a escuridão havia escondido. A forma como seus ombros se moviam sob a camisa. A precisão econômica de seus gestos. As manchas de sangue seco que ainda marcavam suas mãos, agora misturadas com terra e gordura de caça. Ele não havia dormido. Eu podia ver isso nos seus olhos quando ele ergueu a cabeça para me observar, mas não havia cansaço ali. Apenas aquela vigilância constante de um predador que nunca baixava a guarda. Você dormiu bem, ele disse. Não era uma pergunta. Quanto tempo? 4 horas. Você precisava. Ele indicou uma pedra plana do outro lado da fogueira. Sente-se. Coma. Precisamos conversar. A forma como ele disse aquilo fez meu estômago se contrair, e não era de fome. Mancando sobre meus pés enfaixados, atravessei a clareira e me sentei onde ele indicara. O calor do fogo era bem-vindo contra o frio da manhã. Dante cortou um pedaço de carne e me estendeu em uma folha larga que servia como prato. Comi em silêncio, consciente de seus olhos em mim, consciente de cada mastigada, cada engolida. A carne estava surpreendentemente boa, temperada com ervas que eu não reconhecia. Os homens de Cassian que matei ontem eram apenas os primeiros. Ele disse quando terminei de comer. Ele enviará mais. Cassian não é o tipo de homem que aceita perder suas posses. Eu não sou posse dele. Não. Seus olhos encontraram os meus. Mas ele não sabe disso ainda. Engoli em seco. O calor do fogo subitamente parecia insuficiente contra o frio que se espalhava pelo meu peito. O que você está sugerindo? Dante se levantou e caminhou até sua tenda, retornando com algo que brilhava à luz da manhã. Um punhal de prata, com runas entalhadas na lâmina que pareciam pulsar com uma luz própria. Cassian não é apenas um duque, Dante explicou, girando o punhal entre os dedos com familiaridade. Ele pratica magia. Magia de sangue, especificamente. E você passou tempo suficiente em sua presença para que ele tenha um fio de conexão com você. Lembrei-me da mão gelada de Cassian tocando meu cabelo. A forma como ele se inclinou para cheirar minha pele. O arrepio de nojo que me percorreu. Ele pode me rastrear? Não diretamente. Mas ele pode sentir sua direção geral, sua distância aproximada. É por isso que os guardas nos encontraram tão rápido. Dante parou de girar o punhal e me olhou diretamente. Há uma forma de quebrar essa conexão, de torná-la invisível para ele completamente. Como? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de significados que eu não compreendia totalmente. A magia de Cassian funciona porque você não pertence a ninguém, Dante disse lentamente, como se escolhesse cada palavra com cuidado. Você é sem marca, sem proteção sobrenatural. Uma presa fácil para qualquer predador que queira reivindicá-la. Meu coração começou a bater mais rápido. E se eu pertencesse a alguém? A conexão dele seria sobreposta, apagada, substituída por algo muito mais forte. Seus olhos brilharam dourados por um instante antes de voltarem ao cinza. A marca de um alfa. A palavra ficou suspensa no ar entre nós. Marca. Eu havia ouvido histórias, rumores sussurrados entre criadas sobre as criaturas da floresta. Sobre como eles reivindicavam suas companheiras, sobre a mordida que ligava 2 almas para sempre. Você está me pedindo para ser sua companheira? Não. A resposta foi rápida, quase defensiva. A marca de proteção não é o mesmo que um vínculo de companheiros. É temporária. Dura apenas até que a ameaça seja eliminada. Depois, ela desaparece naturalmente. Estudei seu rosto, procurando sinais de mentira. Mas ele sustentou meu olhar sem hesitar, sem piscar. E o que isso envolveria? A marca? Dante se aproximou. Cada passo era controlado, deliberado, dando-me tempo para recuar se eu quisesse. Eu não recuei. Quando ele parou diante de mim, tão perto que eu podia sentir o calor irradiando de seu corpo, minha respiração havia se tornado superficial. Uma mordida, ele disse, a voz baixa, rouca. Aqui. Seu dedo tocou levemente a curva do meu pescoço, onde o ombro encontrava a garganta. O toque foi breve, mas queimou como brasa. Meus dentes em sua pele, minha essência em seu sangue. Você carregaria meu cheiro, minha proteção, minha marca. Engoli em seco. Minha boca estava seca, meu coração trovejando. Vai doer? No início.
Seus olhos buscaram os meus, e eu vi algo ali que me fez estremecer. Algo faminto e controlado ao mesmo tempo. Depois não. E você? O que você ganha com isso? A pergunta pareceu surpreendê-lo. Ele se afastou um passo, a testa franzida. Eu já tenho suas joias. Isso não responde minha pergunta. Por um longo momento, ele apenas me observou. O fogo crepitava entre nós. O vento sussurrava nas árvores. E então, tão baixo que eu quase não ouvi. Talvez eu esteja cansado de estar sozinho. A confissão me atingiu como um golpe físico. Não pela dor nela, mas pela vulnerabilidade. Aquele homem, aquele alfa, aquela criatura de violência e sombras, estava admitindo solidão para uma estranha que ele havia conhecido há apenas algumas horas. Tudo bem, eu disse antes que pudesse mudar de ideia. Faça. Me marque. Os olhos de Dante se arregalaram quase imperceptivelmente. Você tem certeza? Depois disso não há volta, Helena. Você carregará minha marca até que Cassian seja neutralizado. Sentirá coisas. Perceberá coisas. Parte de mim viverá dentro de você. Eu tenho certeza. Não era mentira. Eu não entendia completamente o que estava aceitando, mas sabia, com uma certeza que transcendia a lógica, que aquilo era certo. Que aquele homem, aquele monstro, não me machucaria. Que sua proteção era genuína. Dante respirou fundo. Quando exalou, seus olhos haviam se tornado completamente dourados, brilhando com uma luz interior que era ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante. Venha aqui, ele ordenou, a voz transformada em algo mais profundo, mais selvagem. Minhas pernas se moveram antes que minha mente pudesse processar. 1 passo, 2, 3, até que eu estava diante dele, tão perto que podia sentir sua respiração em minha pele. Suas mãos encontraram meus ombros, gentis apesar da força que eu sabia que continham. Ele me virou lentamente, até que minhas costas estivessem contra seu peito, sua boca à altura do meu pescoço. O calor dele era avassalador. Era como estar envolta em chamas vivas, em fogo que não queimava. Seu hálito roçou minha nuca, e eu estremeci. Relaxe, ele murmurou contra minha pele. Quanto mais você lutar, mais vai doer. Fechei os olhos. Concentrei-me em respirar, em sentir. O calor dele me envolvendo. O cheiro de pinho e terra molhada enchendo meus pulmões. O som de sua respiração, profunda e controlada. A forma como seu corpo parecia se moldar ao meu, como se fôssemos feitos para encaixar. E então, seus lábios tocaram meu pescoço. O beijo foi suave no início, quase uma carícia. Seus lábios traçando o caminho da minha mandíbula até meu ombro, deixando um rastro de fogo em sua passagem. Minha cabeça pendeu para o lado instintivamente, oferecendo mais acesso, mais pele, mais de mim. Eu não deveria estar sentindo aquilo. Aquele calor se espalhando pelo meu ventre. Aquele desejo primitivo que fazia minhas mãos tremerem. Aquela necessidade avassaladora demais. Helena. Meu nome em sua boca era uma oração e uma maldição ao mesmo tempo. Última chance. Diga-me para parar e eu paro. Não pare. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Por favor, não pare. Um rosnado baixo vibrou em seu peito, reverberando através do meu corpo inteiro. E então, seus dentes afundaram em minha pele. A dor foi instantânea e devastadora. Era como ser atravessada por um relâmpago, cada nervo do meu corpo gritando ao mesmo tempo. Eu quis gritar, mas minha voz havia desaparecido, roubada pelo choque da sensação. E então, algo mudou. A dor se transformou. Não desapareceu, mas se fundiu com algo mais. Prazer. Não o prazer físico que eu conhecia, mas algo mais profundo, mais primitivo. Uma conexão sendo forjada. Uma ponte sendo construída entre duas almas. Eu vi. Não com meus olhos, mas com algo mais. Vi a floresta através dos olhos de Dante. Vi a lua nascendo sobre montanhas distantes. Vi um lobo gigantesco, negro como a noite mais escura, correndo livre por campos sem fim. E o lobo me viu. Seus olhos dourados encontraram os meus através da visão. E eu soube, com uma certeza que transcendia qualquer lógica, que aquela criatura me reconhecia, que ela havia me esperado, que ela era minha tanto quanto eu era dela.
Minha alma conhece a sua. A frase surgiu do nada, mas parecia ter estado sempre ali, esperando para ser pronunciada. E quando eu a pensei, o lobo jogou a cabeça para trás e uivou. E então, tudo acabou. Dante se afastou, sua respiração ofegante em meu ouvido. Eu estava tremendo, minhas pernas incapazes de me sustentar. Ele me segurou antes que eu caísse, me virando em seus braços até que eu pudesse ver seu rosto. Seus olhos ainda eram dourados. Seus lábios estavam manchados com meu sangue. E em seu rosto havia uma expressão que eu não conseguia decifrar. Reverência, confusão, desejo, medo. O que foi isso? Sussurrei, minha voz falhando. Isso não deveria ter acontecido. Sua voz estava rouca, quebrada. Você não deveria ter visto. Não deveria ter sentido. Mas eu vi. O lobo. Eu vi você. Dante fechou os olhos, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Uma marca de proteção não cria uma conexão assim, ele disse, as palavras parecendo ser arrancadas dele. Isso só acontece quando... Ele parou abruptamente. Quando o quê? Silêncio. Um silêncio tão carregado que eu podia senti-lo pressionando minha pele. Dante. Toquei seu rosto, forçando-o a me olhar. Quando o quê? Seus olhos se abriram. Dourados encontraram verdes. E naqueles olhos, eu vi a verdade antes que ele a pronunciasse. Quando as almas são compatíveis, ele sussurrou. Quando são companheiros destinados. As palavras me atingiram como uma onda. Companheiros, destinados. Eu, ele. Isso não pode ser certo. Eu disse, embora meu coração soubesse que era. Você é... Eu sou... Eu sei. Ele soltou um riso amargo. Acredite, eu sei. Mas a marca não mente, Helena. O vínculo não mente. Você é... Ele engoliu em seco, como se a próxima palavra custasse tudo dele. Você é minha companheira. Minha companheira. As palavras ecoaram em minha mente, em minha alma, no espaço recém-criado entre nós, que pulsava com uma conexão que eu não conseguia explicar. Eu deveria ter ficado apavorada. Deveria ter recuado, questionado, exigido explicações. Ao invés disso, ergui a mão e toquei a marca em meu pescoço. A pele estava quente, sensível, mas não dolorosa. E quando meus dedos a tocaram, senti um eco de Dante. Sua presença, sua proteção, sua alma entrelaçada à minha. Então é por isso que você sentiu meu cheiro diferente na floresta. Eu disse lentamente, as peças se encaixando. É por isso que me salvou sem nem conhecer. Eu não sabia o que você era, ele admitiu. Não conscientemente. Mas meu lobo sabia. Meu lobo reconheceu você no instante em que você entrou naquela floresta. Ficamos em silêncio por um momento, o peso da revelação pairando entre nós. Então, algo me ocorreu. Você disse que a marca era temporária, que desapareceria. Dor cruzou seu rosto. A marca de proteção é temporária. Mas o que aconteceu entre nós? Ele sacudiu a cabeça. Isso é para sempre, Helena. Você é minha companheira. E eu sou seu. Não há como desfazer isso. Para sempre. A palavra deveria me aterrorizar. Eu mal conhecia aquele homem. Mal sabia seu nome há algumas horas. Mas quando olhei em seus olhos, quando senti a conexão pulsando entre nós como um segundo coração, eu não senti medo. Senti paz. E agora? Perguntei. Dante me estudou por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso curvou seus lábios. Não o sorriso predatório de antes, mas algo mais suave, mais vulnerável. Agora, ele disse, eu a levo para casa. Minha casa. Onde você vai conhecer exatamente quem você acabou de se vincular. Havia algo em seu tom que me fez estreitar os olhos. Quem você é, Dante? Realmente? O sorriso se alargou, mas não alcançou seus olhos. Você vai descobrir em breve, pequena companheira. Em breve. E enquanto ele me ajudava a levantar, enquanto desmontávamos o acampamento e montávamos no imenso cavalo negro, eu não conseguia afastar a sensação de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo mais uma vez. O castelo de Valamor nunca me pareceu tão pequeno. Eu o via agora através de olhos diferentes. Olhos que haviam testemunhado a vastidão da floresta, a violência de um alfa, a imensidão de um vínculo que transcendia tudo o que eu conhecia.
As torres que antes me pareciam imponentes agora eram apenas pedras empilhadas. Os muros que me aprisionaram a vida inteira eram apenas obstáculos a serem derrubados. E seriam derrubados. Hoje, Dante cavalgava ao meu lado em silêncio. Havíamos viajado a noite inteira, parando apenas para trocar de cavalos em uma estação que eu não conhecia, onde homens de armadura negra nos saudaram com reverências profundas demais para um simples mercenário. Eu havia perguntado. Ele não respondeu. Mas eu sabia. Através do vínculo que agora pulsava entre nós, eu podia sentir fragmentos dele. Sua determinação férrea, sua fúria controlada. E algo mais, algo que ele tentava esconder. Nervosismo. Por que um alfa estaria nervoso? Há algo que você precisa saber, Dante disse quando as torres do castelo surgiram no horizonte. Antes de entrarmos. Você é o rei. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Não era uma pergunta. Era uma certeza que havia se cristalizado durante a cavalgada, formada por 1000 pequenos detalhes que eu finalmente havia juntado. Dante parou o cavalo. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez desde que o conheci, vi surpresa genuína em seu rosto. Como você sabe? Os homens na estação, a forma como se curvaram, o cavalo que você monta, que vale mais do que todo o solar do meu pai. Inclinei a cabeça estudando-o. E a forma como você fala de Cassian? Não como alguém que o teme, mas como alguém que está esperando uma desculpa para destruí-lo. Um sorriso lento se espalhou pelos lábios de Dante. Era um sorriso de aprovação, de admiração. Você é mais observadora do que eu imaginava, pequena companheira. Você poderia ter me contado. Você teria acreditado? Ele ergueu uma sobrancelha. Uma fugitiva desesperada encontra o Rei das Sombras no meio da floresta, e ele se oferece para salvá-la? Você teria corrido na direção oposta. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha razão. E agora? Perguntei. O que acontece agora? Dante olhou para o castelo à distância. Fumaça subia das chaminés. Carruagens se aglomeravam nos portões. A cerimônia de casamento estava prestes a começar. Agora, ele disse, a voz carregada de promessa sombria. Eu reclamo o que é meu. Cavalgamos até os portões como trovões anunciando uma tempestade. Os guardas de Valamor nos viram primeiro. Suas lanças se ergueram. Gritos de alerta ecoaram pelos muros. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o som de cascos trovejou atrás de nós. Olhei para trás, e minha respiração falhou. Um exército emergia da floresta. Não dezenas, mas centenas de cavaleiros em armadura negra, portando estandartes que eu reconheci das histórias que minha mãe contava. O lobo prateado sobre campo de ébano. O símbolo do Rei Supremo. O alfa dos alfas. Dante não havia trazido apenas sua proteção. Havia trazido sua guerra. Os portões se abriram sem resistência. Ninguém era louco o suficiente para enfrentar aquele exército. E enquanto cavalgávamos pelo pátio interno, eu vi rostos conhecidos se contorcendo em choque. Criados que me viram crescer. Guardas que fingiam não me ver chorar. E ali, no topo da escadaria que levava ao salão principal, 3 figuras que fizeram meu sangue ferver. Meu pai, pálido como cera. Cassian, os olhos azuis arregalados de fúria. E Gael, meu doce, mentiroso Gael, tentando se esconder atrás de uma coluna como o covarde que sempre foi. Dante desmontou primeiro, então me ajudou a descer. Sua mão permaneceu na minha enquanto subíamos os degraus. Um lembrete constante de sua presença, sua proteção. O que significa isso? Cassian rosnou, dando um passo à frente. Ele ainda era bonito. Ainda tinha aquela beleza gelada que um dia me aterrorizou. Mas agora, diante de Dante, ele parecia diminuído. Quem você pensa que é para invadir uma cerimônia de casamento? Dante sorriu. Era o sorriso do lobo, cheio de dentes e promessas de violência. Eu sou Dante Blackwood, ele disse, a voz ecoando pelo pátio. Rei Supremo dos Territórios do Norte, Alfa dos Alfas. E você, Duque Cassian de Thornwood, está em posse de algo que me pertence. A cor abandonou o rosto de Cassian. Isso é impossível. O rei não deixa suas terras. O rei não. O rei faz o que bem entende. Dante deu mais um passo. E Cassian recuou involuntariamente.
E o rei está aqui para reclamar sua companheira. Silêncio. Um silêncio tão absoluto que eu podia ouvir o vento sussurrando entre as torres. Então meu pai se manifestou, a voz tremendo de uma mistura de medo e ganância. Vossa Majestade, certamente podemos chegar a um acordo. Helena é apenas uma mulher, afinal. Se o senhor a deseja, podemos negociar um preço justo. Dante se virou para ele tão rápido que meu pai tropeçou para trás. Você vendeu sua filha como gado, Dante disse, cada palavra carregada de desprezo gelado. Você a tratou como moeda. Você não merece nem pronunciar o nome dela. Eu sou o pai dela. Eu tenho direitos. Você não tem nada. Dante fez um gesto casual, e 2 de seus guardas avançaram, agarrando meu pai pelos braços. Seus títulos estão confiscados. Suas terras pertencem à coroa. E você passará o resto de seus dias em uma cela, contemplando o preço da sua ganância. Meu pai gritou, implorou, esperneou enquanto era arrastado. Eu assisti sem sentir nada. Aquele homem havia deixado de ser meu pai no momento em que decidiu me vender. Cassian tentou correr. Foi patético, realmente. Ele deu 3 passos antes que Dante o alcançasse, uma mão se fechando em sua garganta com força suficiente para erguer seus pés do chão. Você a queria como troféu, Dante rosnou, seus olhos brilhando dourados. Queria quebrá-la para sua coleção. Queria caçá-la como um animal. Cassian tentou falar, mas apenas sons estrangulados escaparam. Eu deveria arrancar sua garganta aqui mesmo. A voz de Dante era quase um rosnado animal. Deveria deixar seu corpo para os corvos. Não. Minha própria voz me surpreendeu. Dante se virou para mim, os olhos ainda dourados, ainda selvagens. Helena. Dei um passo à frente, sustentando o olhar do homem que quase se tornou meu dono. Matá-lo seria misericordioso demais. Eu disse, cada palavra clara e fria. Deixe-o viver. Deixe-o apodrecer em uma cela, sabendo que a mulher que ele queria destruir agora é rainha. Deixe-o passar cada dia de sua existência miserável lembrando que perdeu. Dante me estudou por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso de aprovação curvou seus lábios. Como desejar, minha rainha. Ele soltou Cassian, que desabou no chão tossindo e engasgando. Guardas o arrastaram para longe, e eu não me dignei a olhar. Restava apenas Gael. Ele havia emergido de trás da coluna, provavelmente calculando suas chances de fuga. Quando nossos olhos se encontraram, ele teve a audácia de sorrir. Aquele sorriso gentil que eu um dia amei. Helena, ele disse, dando um passo hesitante em minha direção. Graças aos deuses você está bem. Eu estava tão preocupado. Quando você não apareceu na estalagem, eu pensei... Eu apareci. As palavras o fizeram parar. O quê? Eu apareci na estalagem, Gael. Minha voz era gelo. Eu ouvi cada palavra. Idiota. Não foi assim que você me chamou? Patética? O sorriso desapareceu de seu rosto. Helena, eu posso explicar? Não. Eu o cortei antes que mais mentiras pudessem escapar de seus lábios. Você não pode, e eu não quero ouvir. Virei as costas para ele. O homem que eu amei, que eu quase morri tentando alcançar, não merecia mais nem minha raiva, apenas minha indiferença. Dante, eu disse, olhando para o Alfa que agora era meu companheiro, meu rei, meu destino. Estou pronta para ir para casa. Ele me estudou por um momento, algo suavizando em seus olhos tempestuosos. Então removeu a capa de seus ombros. Uma coisa magnífica de veludo negro forrada com pele de lobo prateado, e a colocou sobre os meus. O peso do tecido era reconfortante. O calor dele ainda impregnado nas fibras. O contrato foi vitalício, afinal. Dante murmurou, baixo o suficiente para apenas eu ouvir. Eu ri. Foi um som pequeno, quase surpreso, mas genuíno. Eu ainda nem paguei o suficiente, respondi. As joias não valiam tanto assim. Não eram as joias que eu queria. Seus olhos capturaram os meus, dourados encontrando verdes. Era você, Helena. Sempre foi você. Ele ofereceu sua mão. Eu a aceitei. E enquanto caminhávamos juntos em direção aos cavalos, em direção ao exército que nos esperava, em direção a um futuro que eu jamais poderia ter imaginado, permiti-me olhar para trás uma última vez. O castelo de Valamor se erguia contra o céu cinzento, pequeno e insignificante.
As pessoas que um dia controlaram minha vida estavam sendo arrastadas para prisões ou permaneciam paralisadas de choque. Eu havia fugido daquele lugar como uma presa acuada. Retornei como uma rainha. Você correu para a escuridão, Helena, e a escuridão pegou você. Dante havia dito essas palavras como um aviso. Agora, eu as entendia como uma promessa. A escuridão me pegou, sim, me abraçou, me protegeu, me amou, e eu nunca mais seria solta. Enquanto cavalgávamos em direção ao horizonte, a marca em meu pescoço pulsou suavemente, um lembrete constante do vínculo que nos unia. Eu podia sentir Dante através dela, sua satisfação, sua possessividade, seu amor, ainda novo e cauteloso, mas crescendo a cada momento. Eu havia perdido minha inocência na traição de Gael. Havia perdido minha família na ganância do meu pai. Havia perdido meu medo nas sombras da floresta. Mas em troca, ganhei um reino, um companheiro, um amor eterno. O contrato foi vitalício, afinal, e eu não teria de nenhuma outra forma. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.